Bom dia, professores. O texto começa explicando o que é conurbação e como ela funciona, também mostrando como é o conceito de área metropolitana que usamos, que é o Burial of the Sense, que vem da contradição do conceito de cidade socioeconômica, e do outro lado, político-administrativo. Ele também fala sobre o que é socioeconômico, que é um aspecto que afeta tanto a ordem social como a economia de um determinado local, e político-administrativo, que é o poder das entidades de fazer as suas próprias leis e administrar os seus próprios negócios. E dando início ao texto, ele explica a conurbação nas cidades de forma bem específica. Ele fala que ocorre quando a cidade ela passa a absorver núcleos urbanos localizados em sua volta e, e essa cidade ela passa a desenvolver uma intensa vinculação socioeconômica. Complementando o que já foi dito, que a conurbação ocorre quando uma cidade ela é absorvida pelo núcleo urbano localizado à sua volta, isso pode acontecer, como já foi dito, devido a ela ser absorvida ou ela ter uma vinculação econômica muito forte com o outro núcleo urbano é, localizado próximo a ela. As conurbações nem sempre são fáceis de identificar no tempo e no espaço. Isso acontece desde meados do século XIX em algumas importantes cidades da Europa, como Londres e Paris. Essas cidades foram uma das primeiras a começarem os processos de conurbação, porque elas começaram a crescer além dos seus limites administrativos. Depois, em 1920, começou esse fenômeno nos Estados Unidos e no Brasil também. E ele exemplifica no texto São Paulo, que na década de 1920 ela passou a conurbar-se com São Caetano do Sul e outras cidades vizinhas. Isso aconteceu por essas cidades estarem estrategicamente bem posicionadas, que seriam junto com a Estrada de Ferros, no caso de São Caetano. Como nem sempre o crescimento espacial urbano é contínuo, a partir de um certo tamanho, as cidades tanto crescem continuamente como descontinuamente. Por conta disso, isso acaba gerando novos núcleos à sua volta, como já foi dito, que é o caso de Santo André, São Bernardo, Nova Iguaçu, Canoas, que até então eram núcleos antigos que estavam estagnados, mas por conta de um crescimento que eles tiveram com outros núcleos, eles acabaram sendo absorvidos. Existem quatro formas principais que se manifestam o processo espacial de conurbação nas áreas metropolitanas brasileiras. A primeira são núcleos que nunca chegaram a atingir plenamente a condição de cidade, pois já nasceram como subúrbio, pois cresceram a partir de uma estação ferroviária, junto ao qual se formou um polo. Isso, como já foi dito anteriormente, foi uma área de influência para a formação de núcleos. A segunda forma assume o processo de absorção pela cidade central. É aquela na qual o polo central é formado a posteriori. Ele se distingue da primeira forma porque nesta, a força de uma estação ferroviária produziu um polo relativamente forte e organizador. Uma aglomeração urbana não polarizada e que é uma área urbana em oposição a um núcleo urbano. Se a partir da expansão urbana, através da formação de uma imensa periferia, em geral,
de baixa renda com um núcleo local fraco que possui a periferia da cidade central em grandes cidades subúrbios transborda sobre municípios vizinhos em pontos afastados das suas sedes. E isso pode formar um novo município e um polo local. A terceira forma de absorção se dá principalmente por serem afastadas da cidade central, que se mantiveram por certo tempo grande autonomia socioeconômica. Nasceram e cresceram como uma cidade média típica, a partir de um núcleo central de serviços, que se expandiu e se diversificou e acabaram se integrando à forma de municípios que tiveram. Essas cidades apresentaram ou apresentam uma composição social e econômica semelhante às cidades do interior, pois muitas o eram de fato até recentemente. A estrutura física dessas cidades se assemelha às cidades interioranas, como um centro tradicional forte, praças centrais e uma variedade de tipos de bairros residenciais, correspondendo a uma variedade de classes sociais. O quarto tipo de núcleo urbano sofre o processo de absorção metropolitana e é constituído de cidades muito pequenas, algumas das quais já foram mais importantes no século XIX do que são hoje. Geralmente são velhos núcleos coloniais que não chegaram a se expandir, pois permaneceram à margem da expansão metropolitana. Entrando na tabela dos quadros de percentuais, a gente pode perceber que a conurbação metropolitana se apresenta assim como um processo devorador de cidades em produtor de bairros, tanto de classe alta quanto de classe baixa. Então, eu vou falar um pouco desse quadro de porcentagens, que foi uma releitura da tabela sobre o quadro de altos salários e formação superior dos municípios subúrbios, áreas metropolitanas e interior do ano de 1991. Ele mostra isso como esse transbordamento da área urbana de um município sobre o território do outro, que não fosse constituído nos bairros populares. Esse transbordamento ele veio de bairros de alta renda durante o período de 15 anos. Ele cita o exemplo de várias cidades metropolitanas e interioranas do Brasil, como São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife. E essa tabela ela mostra essa sequência de valores de salário mínimo versus estudos. Então essa primeira é da área metropolitana e a segunda tabela é da área interiorana do estado. Na linha do tempo, a gente pode ver que em 1872, o censo mostra bem a magnitude das populações paroquianas, que eram verdadeiras cidades, porque elas demonstravam núcleos com sua própria vida. E em 1920 começou as expansões de núcleos urbanos, onde um ou se expandia e absorvia o outro, ou eles cresciam e se conectavam. Em 1940, temos o censo que foi criado nos Estados Unidos,